Bem, meus amigos, mais uma vez aqui estamos juntos para dar continuidade a esse assunto do espírito, dando prosseguimento à primeira parte. Vamos dar continuidade às diversas colocações com relação ao espírito. Nós tínhamos terminado a palestra anterior falando de regressão de memória. Evidentemente que dentro do movimento espírita, muitos não aceitam esse tipo de procedimento, que nada mais é do que um procedimento científico e, portanto, tem embasamento dentro da doutrina espírita, já que o espiritismo é ciência e filosofia. Mas tem algumas coisas que é muito curioso. Há algum tempo atrás, conversando com uma pessoa, e não foi a primeira a fazer esse tipo de colocação, ela disse o seguinte: ora, se eu tive uma reencarnação passada, por que eu não me lembro quem eu fui e onde vivi? Se a reencarnação existe, eu tinha que me lembrar. Evidentemente que essa é uma colocação tanto quanto fácil e infantil, dentro da sua análise também fácil e infantil. Por que isso? Basta dizer o seguinte, que enquanto encarnados nós estamos limitados por uma coisa que se chama cérebro biológico. E esse cérebro biológico, que é o computador utilizado pelo nosso espírito hoje, ele se liga através de uma glândula, que é a pineal, onde tem cristalizações de apatita. E em estudos feitos já de forma bem profunda, sabe-se que essas cristalizações é que não só facilita o intercâmbio entre a dimensão paralela, que é que nós vivemos, bem como o espírito também está ligado ao corpo biológico através da glândula pineal. E essa é uma pergunta, de certa forma, infantil, porque se nós perguntarmos a essa pessoa, como eu fiz a pergunta, você se lembra de algum acontecimento na sua vida quando você tinha 2, 3 anos? Não, claro que não me lembro. Imagina, né? Se você não lembra de um acontecimento na presente vida, como você lembrar de um acontecimento de vida passada? Normalmente a nossa parte intermissiva, ou seja, entre uma reencarnação e outra, a gente passa na espiritualidade aproximadamente a mesma época, né, e o mesmo tempo em que nós vivemos aqui. Ou seja, se nós temos aqui uma reencarnação de 60 ou 70 anos, provavelmente, após o desencarne, nós vamos passar na interdimensionalidade o mesmo período que passamos aqui. Claro que não é regra geral, mas é mais ou menos a parte intermissiva o mesmo período. Então, pode acontecer em outros casos, como se dá muito, por exemplo, no Oriente Médio, onde existe muito conflitos, as pessoas morrem né, de uma forma absurda e evidentemente que a parte intermissiva é muito curta. Então, porque o processo tem que ser acelerado. Então nós podemos observar, e quem vai lá ao Oriente Médio pode observar isso, é muito comum
encontrar crianças com 9, 10 anos que se lembram de sua vida passada, quem foram, quem era a família, onde moravam, como viviam. É muito comum isso nessas regiões em que permanecem com conflitos durante muitos anos. Com relação também à questão da reencarnação, nós temos que levar em consideração que se confunde muito a palavra reencarnação com a palavra ressurreição. A palavra reencarnação, o próprio nome já define bem, reencarnar, ou seja, se tornar carne, mas isso se tornar carne em um outro corpo, não no mesmo corpo. E ressurreição é uma palavra que define, e definia antigamente, as pessoas que voltavam da vida da carne, ou seja, esse termo era empregado para as pessoas que tinham desmaios, que sofriam de catalepsia, epilepsia, e que aparentemente morriam, e no entanto tornavam a voltar à vida. A essas pessoas se dava o nome de que a pessoa teve a ressurreição. Quer dizer, a pessoa voltou a viver normalmente na mesma carne, o que é outra coisa, né? Não tem nada a ver. Voltando ao assunto espírito, já foi dito anteriormente que o espírito é a partícula da consciência. E qual a finalidade da reencarnação? Se o espírito é uma partícula e faz parte do contexto do universo, qual é a finalidade da reencarnação em um planeta como o planeta Terra? A finalidade são duas. É para desenvolver a compaixão, que é o sentimento, e a inteligência. Tem muita gente que imagina que nós reencarnamos para pagar dívida, para resgatar débitos. Essa é uma forma muito simples de se colocar, mas na realidade é preciso entender que todas as reações que sofremos nada mais é do que reações de ações praticadas. Ora, se eu cometo um erro e tenho que reparar esse erro, não tem nada de que eu estou pagando alguma coisa, muito pelo contrário, eu estou apenas sofrendo as reações das minhas ações. Mas o propósito da reencarnação é para desenvolver a inteligência e a compaixão. Como a evolução ela é infinita, a manifestação se dá em todo o universo. Na pergunta 30 e 33, na pergunta 30 do Livro dos Espíritos está a seguinte colocação: a matéria é formada de um só ou de muitos elementos. Um só elemento primitivo, são transformações da matéria primitiva. Está lá, no Livro dos Espíritos. A ciência moderna já comprovou que todo o universo é composto de correntes eletromagnéticas e que são elas as forças de energia que formam toda a matéria. Isso significa uma interação de todo o universo. Cada religião, evidentemente, pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Qual o significado da palavra fé? A palavra fé, na tradução correta, ela vem de um verbo latino chamado fides, que significa afinação. Então, o correto seria se pensar que quando a pessoa diz que tem fé, significa que ela está afinada com as energias do universo. Ora, é bem diferente, por exemplo, da palavra crer. A palavra crer, que também tem a sua origem latina, vem de um verbo chamado criare,
E o que significa a tradução correta disso? O verbo criar diz o seguinte, que é para aquilo que você cria, quer dizer, se você cria alguma coisa, você também pode, naquilo que você cria, acreditar. Então a palavra fé diverge completamente do sentido da palavra crer, né? Agora, no Evangelho, no capítulo 19, no tópico 5, diz o seguinte: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modificando as qualidades que lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Podemos, portanto, dizer que o pensamento do espírito através do corpo, né, se estiver envolvido por essa harmonia em relação ao universo, é capaz de coisa fantástica, porque, como está no próprio Evangelho, no capítulo 19, é capaz de transformar qualquer coisa dentro do universo. E como a gente já tem na própria ciência a explicação de que o universo é massa, a manifestação se dá em todos os sentidos. Então nós podemos modificar tudo aquilo que nós quisermos através da fé, né? E na pergunta, na 33, é feita a seguinte pergunta: a mesma matéria elementar é suscetível de todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Resposta: sim. É isso que se deve entender. Então, a gente começa a observar também que o Espiritismo está além do seu tempo, porque isso foi colocado no século XIX. E hoje a ciência comprova que o universo é composto de correntes eletromagnéticas e que ela é que tem o poder de formar tudo aquilo que nós imaginamos. E com isso também a gente começa a observar que todo o universo é como se fosse massa, porque é composto de correntes eletromagnéticas. E alguns povos antigos já tinham um pensamento voltado para isso. Nós vemos, por exemplo, na cultura hindu, que chama a essa energia do universo de prana. O Espiritismo, no século XIX, deu a essa energia o nome de fluido universal. Na pergunta 36 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta, na pergunta 36. Há vácuo em alguma parte do universo? Resposta: não há vácuo. Ora, você vê que são muitas coincidências entre aquilo que o Espiritismo diz no século XIX e o que se diz hoje com relação à própria ciência. Na segunda parte do capítulo 2º do livro Céu e Inferno, na quarta pergunta, foi feita a viúva Fulon. Na sua resposta, ela diz: a distância só existe para os corpos materiais, nunca para os espíritos. A gente também começa a entender que quando você pratica a projeção consciente, ou seja, quando você vai dormir, mas sai do seu corpo conscientemente, o que não acontece na maioria das pessoas, porque todos se projetam todas as noites quando vão dormir, porém nem todos têm consciência. Mas quando você se projeta conscientemente, você pode verificar isso pessoalmente, ou seja, você ao sair do seu corpo, você vai verificá-lo deitado na cama, você vai andar pelo seu ambiente e se você quiser a uma distância enorme, não importa onde, basta você pensar e lá você vai estar. Essa relação de espaço-tempo não existe a nível espiritual, né?
Tem até um fato curioso, que é bastante importante a gente colocar, que tem o livro recentemente lançado por Divaldo Franco, pelo espírito da Joana de Ângeles, chamado Transição. Bem lá no final quase do livro, tem uma colocação que às vezes passa desapercebido por muitas pessoas, onde o espírito de Joana de Ângeles afirma que quando houve aquela tsunami lá no Oriente, a espiritualidade mandou para o planeta Terra em torno de 2.000 espíritos que vieram das Pleiades. E como esses espíritos vieram das Pleiades, evidentemente a constituição física dele, biológica deles, é diferente da nossa. Porque é outra coisa importante que a gente deve compreender em relação à doutrina do espírito, porque quando fala lá do mineral ao vegetal, do vegetal ao animal, do animal ao hominal, na realidade aquela referência dita lá na doutrina dos espíritos está falando exatamente, unicamente da questão biológica, morfológica em relação ao planeta. Ou seja, os princípios conscienciais inteligentes de que compõem o planeta e os espíritos que aqui reencarnam diz respeito à condição evolutiva do próprio planeta. Por isso, podemos dizer que essa relação do mineral ao vegetal, do vegetal ao animal, do animal ao hominal, é uma referência apenas em relação à condição biológica. E daí que esses espíritos que vieram das Pleiades, conforme afirma Joana de Ângeles, eles vieram numa condição de ajudar o planeta Terra no seu desenvolvimento. Mas para isso eles precisam reencarnar aqui. Só que, evidentemente, a condição biológica, morfológica deles lá é diferente da nossa. Então, Joana de Ângeles afirma que esses espíritos ficaram durante um bom tempo no hospital, na dimensão paralela, com geneticistas, com médicos, uma equipe de cientistas, trabalhando o perispírito desses espíritos que vieram, para que eles pudessem reencarnar no planeta, porque caso contrário, as energias não permitiriam. Por quê? Porque a condição biológica deles é diferente da nossa aqui. Então, para que possa o espírito atuar na formação biológica do seu corpo, ele tem que ter a mesma morfologia nossa. Então, tiveram que se trabalhar o perispírito desses espíritos no sentido de fazer com que os perispíritos deles ficassem numa condição morfológica para permitir a reencarnação deles aqui, né? Isso é uma coisa bastante curiosa, porque fica muito claro, né, para a gente essa questão da pluralidade dos mundos habitados. E tem algumas coisas que é importante a gente falar em relação ao espírito. Muitos não sabem que quem inventou a palavra extraterrestre foi Camille Flammarion e Allan Kardec. Eles é que criaram a palavra extraterrestre. E ainda criaram uma outra palavra que muito pouco se fala e muito pouco se conhece, que se chama ultraterrestre. A palavra extraterrestre, que foi criada em 1857 por Camille Flammarion e Allan Kardec, ela só foi empregada pela primeira vez 100 anos depois, em 1947, no caso Roswell, acontecido nos Estados Unidos. A palavra ultraterrestre muito pouco se fala.
mas já se tem muita noção do significado da palavra em relação a devidos acontecimentos que se tem observado no nosso planeta em relação a esses visitantes. Então, vamos entender bem isso. Extraterrestres, na realidade, são espíritos reencarnados em um outro planeta, cuja morfologia biológica não é igual à nossa, ou seja, eles são humanoides, têm cabeça, tronco e membro. Mas biologicamente falando e na sua aparência física, não significa que sejam idênticos a nós. Existe também em outros planetas, biologicamente falando, onde os seres são iguais a nós. Existem inclusive negros, mas não necessariamente a condição física, a aparência física e a condição biológica é idêntica à nossa. Por quê? Porque a sua morfologia tem que estar em acordo com a condição do planeta em que eles vivem de acordo com a sua evolução. Bom, esses são os extraterrestres. Agora, o ultraterrestre também são seres encarnados em um outro planeta, só que numa condição muito mais sutil. Ou seja, o estado vibracional da sua condição biológica se confunde muito com o seu próprio perispírito. E normalmente esses seres ultraterrestres, ele tem a condição de modificar, de transformar, de mudar. Eles têm um conhecimento científico onde eles manipulam as energias da forma e da maneira que eles queiram. Agora, é preciso entender também que tanto os extraterrestres quanto os ultraterrestres são seres que no seu processo evoluído e de evolução, eles têm determinados grupos que têm um conhecimento científico muito grande, mas no seu aspecto moral não. E ao contrário também, existem aqueles que têm um desenvolvimento científico muito grande e moralmente falando também muito evoluído. E todos nós sabemos, né, que o planeta Terra está sendo visitado há muito tempo, tanto por seres extraterrestres quanto por seres ultraterrestres. A diferença é que os extraterrestres, devido à materialidade, fica fácil a gente observar e ver. O ultraterrestre não. O ultraterrestre a gente só vai ter o contato e só vai ver se eles quiserem, porque eles manipulam a matéria da forma que querem. Por exemplo, já se verificou determinados objetos que eles utilizam para o transporte, após perseguição, em que eles apareciam, simplesmente o objeto se divide em dois e passam longa distância e tornam-se unir novamente. Quer dizer, é uma coisa assim quase que inimaginável, né? Você imagina você ter um veículo onde você manipula esse veículo, né, da forma que você quer. E sabe-se que eles fazem isso de forma mental. Aí as pessoas vão dizer, mas na doutrina espírita não tem nada a ver disso. Então eu diria o seguinte, que sobre extraterrestre e ultraterrestre, o Livro dos Espíritos, embora esteja em toda a obra, mas o Livro dos Espíritos coloca o assunto exaustivamente, é só a gente observar ao ler a obra. E eu vou citar aqui algumas perguntas do Livro dos Espíritos, em que cada um vai poder constatar isso de forma muito fácil. É só anotar as perguntas, né? Nós vamos encontrar a resposta para essa coisa do extraterrestre e ultraterrestre na pergunta 57, na pergunta 58, na pergunta 181, na pergunta 182, na pergunta 224, na pergunta 232,
na pergunta 187, 186, 282, 448 e 601. Isso só no Livro dos Espíritos.